Então, boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de sistemas operacionais. Vamos direto ao nosso slide. E hoje vamos começar vendo um tema importante, que são os estados do processo, certo? Eu tinha falado, eu já falei em estados para vocês, quando eu estava falando lá no contexto do processo, né, uma das partes do contexto era o estado do processo, né, a posição do processo em relação à CPU. Hoje vamos conhecer os principais estados do processo, como é que funciona essa questão de estados do processo. Então, como eu já falei, o estado do processo é a posição dele em relação à CPU. O que ele quer? Ele quer usar a CPU ou não? Essa é a grande questão. O processo, o aplicativo, ele quer usar a CPU ou não quer usar a CPU, certo? E eu tenho três estados básicos: o estado de pronto, o estado em execução e o estado bloqueado. Vamos entender esses estados, certo? O estado em execução é aquele estado... Vocês estão me ouvindo, não estão, pessoal? Não perguntei não, mas estão me ouvindo direitinho, então? Sim. Sim. Beleza. Ok. O estado de execução é o estado onde o processo se encontra quando ele está na CPU. Então imagine que aqui é a CPU, tem um processo está aqui, P1. Pronto, P1 está ali, ele está em execução. Só que a gente viu que tem muitos processos querendo rodar ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós vimos também que não é simultaneamente, é alternado. Então, eu vou ter uma fila de processos que estão esperando processo 2, processo 3, processo 4, que estão esperando para entrar na CPU. Eles estão esperando aonde? Aqui no estado de pronto. O estado de pronto acontece exatamente quando o aplicativo ele quer usar a CPU, mas não é a vez dele. Então, quando o quantum do processo que está aqui acabar, lembra do quantum, né? O tempo que eu tenho para rodar na CPU. Quando o quantum acaba, aí eu vou rodar aqueles 8 passos. O que acontece? Esse cara sai daqui, então aqui é o fim do quantum. Fim do quantum. Quanto acabou, o aplicativo vai para cá. O 1 estava aqui, né? O P1. P1 estava na CPU. Então, um vem para cá e o 2 sai da fila. O 2 sai da fila e vem para cá, certo? O 2 sai da fila, ó, vou tirar o 2 da fila aqui. E vem o 2 para cá, para a CPU, certo? Quando acabar o quantum de P2, do processo 2, acabou o quantum dele, acontece a mesma coisa, certo? O processo sai da CPU, o 2 sai da CPU, vai para o fim da fila, né? No caso de ser uma fila, vai para o finzinho aqui, e o processo 3 entra na CPU. Então aqui o processo entra na CPU, e aqui acabou o quantum dele. Entre o passo 1 e o passo 2, acontece aqueles 8 passos, né? 8 passos. O processo acabou o quantum, ele sai da CPU, aí os 8 passos para colocar o processo, um outro processo que está aqui esperando de volta. Esse vai e vem, ele é tão rápido, que os usuários acham que os processos estão simultaneamente na tela. Mas não é simultâneo, nem pode ser simultâneo, porque eu tenho poucas CPUs e muito processo. Muito mais processo do que CPU, certo? Só que a gente sabe o seguinte, que um aplicativo, ele não sai da CPU só pelo fim do quantum. Ele pode sair também por conta de uma trap, ou seja, ele solicitar alguma coisa que não é a CPU. Ele quer, por exemplo, ler um arquivo no HD, ele quer, por exemplo, acessar um arquivo numa rede, certo? Ou ele quer receber algum dado do scanner, está esperando o scanner mandar os dados. Então, enquanto ele está querendo alguma coisa que não seja a CPU, pode ser um arquivo no HD, um scanner, qualquer coisa, que não seja a CPU, acontece uma trap. Então imagine o seguinte, o processo 1 estava aqui no estado de pronto, processo 1,
chegou a vez dele, ele entrou em execução, está aqui na CPU, processo 1, e de repente, no meio de sua execução, antes de acabar o quanto, claro, ele solicitou uma trap, solicitou ler um arquivo do HD. Então, automaticamente, ele vem para o estado de bloqueado. O estado de bloqueado, o processo está lá quando ele quer outra coisa que não seja CPU. Então, ele estava na CPU, ele tinha um quantum de X, para rodar, mas aqui, ó, por exemplo, nesse ponto, antes de terminar o X, nesse ponto aqui, ele solicitou um HD. Então, ele automaticamente, o processo 1 vai para o estado bloqueado, e a CPU é liberada, e o processo 2, que está aqui na fila, o 2 que estava aqui na beirada para entrar, ele entra na CPU. Quando a trap foi resolvida, ou seja, P1 pediu HD, leu um arquivo do disco. Quando esse arquivo for lido na memória, ele já tiver lido, automaticamente esse processo P1 ele vai querer CPU, certo? Só que ele não vai voltar para a CPU. Aquele restinho de quanto que ele tinha, ele perdeu. Ele automaticamente volta para o estado de pronto. Vem para essa fila aqui. Então, na hora que a trap for resolvida, na hora que o que ele pediu fora da CPU for resolvido, ele não volta para a CPU direto, ele volta para a fila e esperar a vez dele de novo. Ele perdeu, pediu para sair. Quando sai da CPU, ou pelo fim do quanto, ou por uma trap, certo? Ele vai para estados diferentes, mas sai da CPU, saiu. O próximo entra e ele agora vai ser vai ser o último da fila, né? Depende de como eu organizo a fila, mas ele não vai voltar mais para a CPU. Não agora, né? Tem que esperar a vez dele. Tá claro isso, pessoal? Alguma pergunta aqui? Tá claro isso? Ah, sim. Beleza. Agora, esses 3 estados não são os únicos, certo? Esses são os mais importantes, mas estados não são os únicos, certo? E esses estados, eles podem variar de SO para SO. Cada SO tem o seu conjunto de estados. Nós vamos ver alguns, certo? Mas esses 3, todo mundo tem. Todos os SOs têm, é padrão. Mas eu posso ter outros estados que não são tão padrões assim e que também podem fazer parte do sistema. Aí isso varia de SO para SO. Tem alguns aqui, mas eu vou explicar no diagrama que é mais fácil, certo? Eu tenho aqui os estados de em execução, bloqueado e pronto. Esse a gente já conhece, certo? Eu vou ter também, por exemplo, o seguinte. Essa fila de processos que está pronta, essa filinha aqui que está pronta, só esperando a vez para entrar na CPU, essa filinha, eles estão na memória RAM. Então, todo mundo na RAM, certo? Só que a memória RAM, ela é pequena. Ela tem o quê? Sei lá, 8 GB de memória, 16 GB de memória RAM. É pouco. Não vai caber todo mundo lá. O que acontece? Quando a memória RAM está cheia, eu tenho que manter alguns processos na memória virtual. E um processo da memória virtual não pode simplesmente entrar na CPU direto. Ele só pode entrar na CPU se ele tiver na memória RAM. Os processos que estão querendo a CPU, mas não estão na RAM, eles estão no estado de suspenso pronto. Então eles estão fora da RAM, mas eles querem a CPU. Primeiro eles têm que entrar na memória RAM, para depois entrar na CPU. Ele tem que fazer esse caminho aí. Então, ó, o processo entra na memória RAM, ele faz esse movimento aqui. Memória RAM cheia, tem que liberar espaço, aí ele vai para a memória virtual. A memória virtual, suspenso pronto, ele está aqui esperando a vez dele de entrar na memória RAM, ele esperar a vez dele de entrar na CPU. Então, são 2 passos para a CPU. É claro que, como a memória RAM está cheia, os processos prontos e bloqueados, certo? Vão encher rapidinho aqui. Então, o processo bloqueado também está na memória RAM, a memória vai para o suspenso bloqueado. Quando a memória RAM estiver cheia,
esse suspenso bloqueado. No caso do suspenso bloqueado, ele estando bloqueado ou suspenso bloqueado, o que acontece? Pode acontecer da TREP ser resolvida. Né? Ele pediu um HD e um arquivo do HD, o arquivo foi disponibilizado na memória. Então, se ele estiver bloqueado, ele vai para o pronto. Se ele tiver suspenso bloqueado, ele vai para o suspenso pronto. Ele não, o fato da TREP ser resolvida não altera a sua condição de memória. Se ele está na RAM, continua na RAM. Se ele está na virtual, continua na virtual. Só que em vez de bloqueado ou suspenso bloqueado, ele fica no pronto ou suspenso pronto. Tá claro isso aqui, pessoal? Sim? Me responde. Tá sim, professor. Ok, estamos aqui no chat. É que a maioria tá respondendo no chat. Vou ver o chat aqui, que o chat eu vou acompanhar mais o chat aqui. Muito bem, beleza, pessoal, no chat. Ótimo. Uma outra situação é o seguinte, vamos dizer que eu estou aqui em exército e eu programei um despertador para tocar um aplicativo, uma agenda que toca sempre que dá um compromisso meu. Enquanto eu não estou usando essa agenda, ela está esperando que aconteça a data que eu programei, para tocar um alarme, para me dar um aviso. Os aplicativos que estão esperando data, eles vão para o estado de submisso. O submisso espera uma data. Quando der 6 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 milésimos de segundos, você vai despertar, você vai tocar. Então ele está esperando essa data, ele vai para o submisso. Certo? Quando chegar a data, aquele horário, aquele tempo certinho, aí ele vem para o estado de pronto. Perceba que ele não vai para a CPU. Ele estava na CPU, eu estava programando ele para ele despertar às 6 horas. Aí, puf, veio para cá. Quando deu 6 horas, ele veio para cá. E vai ter que esperar a vez dele para entrar na CPU. É claro, essa vez dele vai demorar alguns milésimos de segundo. Então, ele vai tocar para você alguns milésimos de segundo atrasado, né, por conta da concorrência na CPU. Mas você nem percebe, né? Com certeza você não percebe alguns milésimos de segundo de atraso. Então, quando a data chega, ele puxa de pronto. Quando for a vez dele, ele entra em execução. Certo? Esse é o estado de submisso. Uma outra situação é o seguinte: depois que o processo está aqui rodando, que ele acaba, ele encerra, ele vai para o estado de destruição. Porque ele foi encerrado, foi acabado, estado de destruição, ele é retirado da memória. Certo? Também eu tenho o estado de criação. Quando eu crio o processo, e a setinha não é para cá, não, essa setinha é para cá. Não corrigi aqui, mas estou corrigindo para vocês. Então, quando eu crio um processo, automaticamente ele vem para a memória virtual, esperar a vez dele de entrar em execução. Então, quando eu clico ali um íconezinho para startar um processo, para abrir um aplicativo, certo? Ele primeiro vai para a memória virtual, para depois ir para a memória real, para só então entrar na CPU. Então demora um pouquinho aí também, da hora que você starta o aplicativo até a hora que ele entra na CPU realmente para você poder usar. Certo? Esse é o estado de criação. E para finalizar aqui esses estados, nós temos o estado de zumbi. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui um processo que está em execução, ele está em execução, processo X, e ele precisa de uma resposta para trabalhar, certo? Só que ele não sabe calcular essa resposta. Então ele starta um aplicativo Z, e Z que vai calcular a resposta para ele, a resposta R, que ele vai guardar na memória, certo? Só que o que acontece? Quando o X, que é um processo pai, starta um filho para fazer alguma coisa, o que vai acontecer? O filho vai entrar em execução, o Z, vai fazer o cálculo de R, calculou o R, e quando ele encerrar o R, ele vem para cá, destruição. O que acontece? O sistema vai e apaga a memória dele, inclusive apagando o R. Aí quando chegar a vez de X, entrar na CPU e dizer assim, ei, cadê o R? Cadê o R? Não, não tem não. Mas o Z não calculou? Não calculou, mas foi destruído. Sim, mas e o R? Não, apagou. Ele foi destruído, apagou. Então o pai não tem condição de ler o resultado do filho, porque o pai está na fila de pronto.
esperando a vez dele entrar na CPU. Se o Z acabar, ele vai ser destruído. Então, para evitar isso, eu tenho o estado de zumbi. Então, o filho, o Z, foi startado, calculou o R e terminou sua execução. Ao invés dele ser destruído, eu mandei ele para o estado de zumbi. O estado de zumbi, ele encerrou, mas eu não posso apagar os dados dele, porque os dados deles vão ser úteis em outro aplicativo. Aí, quando o pai entrar na CPU, que lê o X, o R, que salvar lá o R para ele, aí eu posso matar o filho. Então, quando o pai entra na CPU, lê o resultado do filho, e aí ele mata o filho. Aí de zumbi vai para o estado de destruição. Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro? Tá sim, professor. Eu, professor. Vixe Maria. Fizeram uma pergunta aí no chat, professor. Opa, no chat. Quando o computador trava ou demora para responder, é porque algo deu errado nesse ciclo? Não. Dificilmente. Dificilmente. Certo? Geralmente é outra coisa. Esse ciclo aqui. Porque ele tem 512 de RAM, né, professor? Hã? É Como porque é? o PC dele tem 512 de RAM, né? 512 Mbps de RAM. É. Pode ser isso aí. Mas na verdade não. Esse ciclo aqui, quando ele falha, o processo é encerrado. Só isso. Você pode perder um processo, né? Aí se você não salvar as coisas. 8 de RAM é pouco. 8 de RAM não é nada. Então, quando acontece alguma falha nesse ciclo, geralmente o processo é encerrado, certo? Nós vamos ver depois alguns problemas que podem acontecer nesse ciclo aqui. Nós vamos estudar também problemas que acontecem em relação à entrada na CPU. Tem problemas aqui que podem acontecer que são complicados, são problemas sérios que a gente tem que resolver. Eu vou mostrar isso aqui, né? A gente vai ver o que pode acontecer de errado aqui nesse negócio. Certo? Mas se ele tá lento assim, geralmente não é isso aqui não. Aí é outras coisas mesmo. Beleza. Então, assim, nós vimos aqui alguns estados. Alguns SOs podem mostrar menos estados, ou podem ter mais estados. Varia muito de SO para SO. Eu trouxe os que eu achei mais interessantes para vocês conhecerem, certo? Muito bem. Lembrando que a CPU, ele sai do estado de pronto. Então, não tem como eu entrar na CPU se não for pelo estado de na CPU, através da fila de pronto, que eu chamo de fila de escalonamento. Nós vamos fila de escalonamento. Muito bem. Comunicação interprocesso. O que está acontecendo aqui? Eu tenho mais de um aplicativo que está entrando na CPU, querendo rodar a CPU, né? Não está entrando, mas ele está querendo a CPU de todo jeito. Tenho muitos aplicativos querendo a CPU. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver os conflitos. É o que eu estava falando ali, certo? Nesse processo, pode acontecer alguns problemas, alguns conflitos entre os aplicativos. E para resolver esses problemas, eu vou implementar a chamada comunicação interprocesso, para que nesses ciclos aí não dê nenhum problema, certo? Quais são os problemas que podem acontecer? Imagina o seguinte, deixa eu voltar para cá. Aqui seria o diagrama, mas eu prefiro eu mesmo desenhar. Acho mais interessante. Imagine que eu tenho aqui uma impressora, certo? Eu tenho uma impressora e eu tenho aqui a fila de impressão, certo? Eu tenho a fila de impressão. O que acontece? Tem aqui um processo, aí chegou o processo P1, o processo P1 chegou, entrou na fila e disse, a impressora está livre, posso imprimir? Tá, aí o SO tá sim, pode imprimir, certo? Aí ele vem e vai imprimir na impressora, certo? Beleza. Ctrl E, né? Isso. Aí chegou o processo 2,
Chegou o processo 2 e entrou na fila. Eles falam, SO, eu posso entrar? Não, pode não, fica aí na fila. Aí veio o processo 3, entrou aqui na fila, entrou o 4, entrou aqui na fila. Aí de repente o processo 1 acabou de imprimir, saiu da impressora. Aí o SO 2, 2, pode vir, é tua vez. Aí o 2 sai dali, 2 vem para cá. Assim é o fluxo normal das coisas, certo? Aí quando o 2 sair, aí o 3 sai da fila e entra lá na impressora. Então esse é o fluxo normal. O que pode acontecer nesse meio tempo aqui? Imagina a situação, o que pode acontecer? Imagine que chegou o processo 1, ele entrou na fila, bonitinho e tal. Aí, ó, SO, tá livre aí? Aí, tá livre. Pode entrar um. Aí um vai e entra. Pá. Certo? Ele sai da fila e entra. Aí vem processo 2. Processo 2. Bota aqui o nomezinho dele na fila, entrou na fila. SO, quero imprimir aí o SO. Opa, tá ocupado. Aguarde. Aí veio o processo 3. Processo 3 vai entrar na fila e pede ao SO, vou entrar aqui na fila. O SO pode entrar na fila, certo? Só que antes dele entrar, acabou o quantum dele. Ó, ele ia entrar aqui nessa posição. O 3 entra e pergunta, SO, eu posso entrar nessa posição da fila? Na posição 2, na segunda posição da fila? O SO disse sim, pode entrar. Certo? Ok. Só que antes dele entrar, acabou o quantum dele. Quando acabou o quantum, ele automaticamente sai da CPU. Certo? E congela. Lembra-se que tem aqueles 8 passos, e os primeiros passos é salvar o contexto, salvar tudo que aconteceu e limpar o processo. Congelei o processo, limpa o processo. Está congelado lá. Aí veio o processo 4. Chegou aqui. SO, eu quero entrar aqui na fila. Não, aí tá ocupado, cara. Não entra aí não. E aqui? O SO vai verificar e vai dizer, tá livre aqui, ó. Pode entrar, 4. 4, você está liberado. Aí o 4 foi, ó. Pimba. Entrou aqui. Aí nesse meio tempo, o processo 1 tá lá demorando na impressora, tem muita para imprimir, tá lá enrolando. Aí chegou a vez do 3 entrar na CPU de novo. Chegou a vez do 3. O que vai acontecer? O 3, em que momento o 3 parou? Ele parou na hora que ele ia entrar na fila. Ele tinha recebido a autorização do SO para entrar na posição 2 da fila. Isso quando acabou o quantum dele. Quando ele voltar, ele já tem a permissão do SO. Então ele vai simplesmente entrar na posição 2 da fila. Ó. O que aconteceu aqui? O 3 subscreveu o 4. O 3 subscreveu o 4. E o que vai acontecer aqui? 4 jamais vai imprimir. 4 foi esquecido. 4 desapareceu. Certo? Porque eu não implementei corretamente a comunicação interprocessos, permiti que um processo subscrevesse o outro. Então aquele que foi subscrito jamais vai usar, jamais vai conseguir o que ele queria, né, que era impressora e tal. Tá claro isso aqui, pessoal? Esse probleminha aqui que aconteceu? Tá claro isso? Tá, professor. Beleza. Então, era o que essa imagem aqui estava tentando explicar. Uma outra situação, imagine que eu tenho aqui uma comunicação peer-to-peer, né, entre dois computadores, onde um tem um arquivo, que eu chamo de produtor, ele tem um arquivo, certo? E eu tenho aqui o consumidor que quer baixar esse arquivo aí. Ele quer baixar o arquivo numa comunicação peer-to-peer, sem passar pelo servidor, né? Beleza. Então, eu solicito
Só que imagine o seguinte, que a velocidade de upload do produtor seria de, sei lá, 1 mega. 1 megabyte é a velocidade do produtor de upload. E a velocidade de download do consumidor, a velocidade de download dele seria, sei lá, 512 KB. A metade da velocidade do produtor. Só que o produtor não está nem aí. Aí 1 mega por segundo. 1 mega. O que vai acontecer na rede? Esse cara vai mandar 1 mega. Segundo, eu só recebo 512. Então chegou para mim 1 mega, eu só consegui receber 512. Os outros, por que foi pro lixo? Porque na hora que eu ia olhar para ele, já chegou mais 1 mega. Aí eu peguei mais 512, que é por segundo, né? O outro já chegou mais 1 mega. E assim vai, quer dizer, a velocidade do produtor está tão alta que eu não tenho velocidade para acompanhar. Vai dar um monte de problema, certo? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso sincronizar os processos, tanto aqui, nesse caso, da impressora, como no caso aqui da rede, né, do protoconsumidor. Eu preciso sincronizar os processos. Eles têm que estar em sincronia. Aqui pela velocidade, aqui pela questão da entrada mesmo na fila. Então, eu tenho que implementar algoritmos de comunicação interprocesso, correto? Para a gente entender esse conceito direitinho, primeiro vamos entender alguns termos que eu gosto de trabalhar, que o livro está lá, né, na nossa literatura, que a gente vai usar aqui para explicar a comunicação. Primeiro é a região crítica. Região crítica é uma área compartilhada. É uma área do sistema que todo mundo quer usar, certo? Exceto a CPU e a memória RAM, que não entram aqui porque eles têm tratamentos diferenciados, a CPU e a RAM, nós vamos ver isso aí mais depois. Mas todos os outros elementos que são compartilhados por vários aplicativos é chamado de região crítica. No caso aqui, a rede de computadores, certo? A minha rede aqui, ou no caso do buffer de impressão, né, da fila de impressão, são áreas onde qualquer processo pode entrar. Essas áreas eu chamo elas de região crítica, certo? Exclusão mútua é o ato de excluir os demais processos da região crítica. Porque na região crítica só pode haver um processo. Só pode ter um aplicativo na região crítica, certo? Então, quando eu boto aqui essa fila de impressão, cada quadradinho desse aqui é uma região crítica. Cada espaço na fila é uma região crítica. Então, em cada espaço desse, só pode ter um aplicativo. Porque se tiver dois, acontece isso aqui, de um subscrever o outro. Não é isso que eu quero. Então, exclusão mútua é o ato de excluir 2 ou mais processos da região crítica, para que fique só um na velocidade certa, certo? Também para não dar o erro que aqui do protoconsumidor, que dá uma perda de dados por causa de velocidade, certo? Então, a exclusão mútua é isso, é o ato de eu resolver esse problema, excluir os processos aí. E os sinais são as formas que o SO tem para informar os aplicativos, porque ele vai ter que sincronizar os aplicativos. Então o SO vai ter que conversar com os aplicativos para que eles realmente entrem em acordo, vamos dizer assim, né? Que eles consigam se comunicar bem com os meus aplicativos, com o SO. Então o SO usa sinais, comandos, né? Alguns sinais, para se comunicar com os aplicativos, né, para tentar organizar a casa, vamos dizer assim. Muito bem. Nós temos esses conceitos aí, região crítica, exclusão mútua e sinais. O que eu quero é implementar a exclusão mútua na região crítica, né? Implementar a exclusão mútua dentro da região crítica. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá claro? Respondo aí no chat ou na voz. Estão entendendo? Sim? Alô? Ah, sim, pronto. Alguém respondeu.
Se acanhe não, pessoal, podem responder aí. Não se acanhe não. Muito bem. Então, eu dei aqui 2 exemplos de problemas que podem acontecer, de situações que podem acontecer, né? Vamos conhecer os grandes problemas na entrada da região crítica. Os grandes problemas que, na verdade, eles sintetizam, né, todas as dificuldades que eu posso ter na região crítica. Ok? São 3 problemas básicos. O problema de condição de corrida, o problema de starvation e o deadlock, certo? Vamos conhecer cada um deles para tentar resolvê-los, né? São os problemas que podem entrar na CPU, entrar na região crítica, sai da região crítica, pede trap, não pede trap, então pode acontecer esses 3, que é a condição de corrida, starvation e deadlock. Condição de corrida. Condição de corrida é quando 2 ou mais processos entram simultaneamente na região crítica. Foi exatamente o que aconteceu aqui. 2 processos entraram simultaneamente na região crítica. O que aconteceu? Um subscreveu o outro. O que é isso? Condição de corrida. Processo subscreveu o outro. 2 ou mais processos entraram simultaneamente. Chamado de condição de corrida. Ok. Quando eu vou resolver a condição de corrida, eu tenho que me preocupar com 3 premissas. 3 coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que pensar na hora de resolver a região crítica, na condição de corrida. Primeiro, a velocidade é desprezada. Então, eu não posso levar em consideração a velocidade dos processos. Imagine que eu tenho um aplicativo que quer imprimir 200 folhas coloridas, 200 fotos otimizadas. Né? Eu tenho um aplicativo aqui que quer imprimir 200 fotos no modo otimizado, na minha de tinta. E eu tenho um outro aplicativo que quer imprimir meia página de rascunho, de um texto em rascunho. Obviamente que o texto em rascunho é infinitamente mais rápido do que 200 fotos coloridas e otimizadas, né? Não tenha dúvida. Mas, se na memória da impressora chegou primeiro as fotos, a requisição para imprimir as fotos, mesmo que logo em seguida tenha chegado o meu rascunho, a prioridade é de quem chegar primeiro. Então as fotos vão ir primeiro para a impressora. E o meu aplicativo que quer imprimir o rascunho vai ter que esperar sair as 200 fotos. Não tem o que fazer. Então a velocidade dos processos não pode ser considerada na hora de resolver a condição de corrida. Outra coisa é que nenhum processo fora pode bloquear a entrada da região crítica. Certo? Então o que acontece? Eu não posso reservar lugar. Porque alguém podia ter pensado o seguinte: ah, professor, quando eu estava lá com a minha fila, certo? Aí de repente o que aconteceu? O 2 estava aqui, o 3 ia pedir para entrar, né? Ia pedir para entrar e acabou o quantum dele. Aí você pode dizer assim: ah, professor, o SO já não autorizou o processo a entrar? O 3 não está autorizado? Então o SO pode dizer: o 3 está aqui, está reservado para o 3. Porque se o 4 vier, aí o 4 entra aqui, e aí quando acabar, quando o 3 voltar para a CPU, ele vem para essa posição aqui, que já está, aqui, que está reservada para ele, certo? Só que não posso fazer isso. Ninguém fora pode bloquear a entrada. Ninguém pode reservar lugar. Eu não posso reservar. Ou você entra, ou você está dentro ou fora. Aqui é binário, 0 ou 1. Ou você está dentro, ou você está fora. Se você está fora, outro pode entrar. Tá claro isso? Então, eu não posso resolver a condição de corrida reservando lugares. Eu tenho que arrumar uma outra forma. Porque na hora que eu reservo lugares, causa uma série de inconsistências, que nós vamos ver ainda mais adiante. Uma série de inconsistências que pode acontecer quando eu reservo lugares. Então, a minha ideia de reservar lugar não resolve. Então, se o SO deu autorização, o processo entrou. Se ele não entrou, ele tem que arrumar alguma outra forma de resolver isso aqui. E ninguém espera para sempre.
Porque no caso do 4 ter sido subscrito pelo 3, né, o 4 estava aqui na posição e de repente o 3 entrou por cima dele, o que está acontecendo aqui? O 4 vai esperar para sempre. O 4 espera para sempre. Eu não posso permitir que um processo espere para sempre. Eu tenho que ter mecanismos para resolver a condição de corrida. Certo? Ou seja, impedir, na verdade, né? Não é que deixar acontecer e resolver, não. É não acontecer a condição de corrida, mas seguindo essas premissas aqui. Velocidade não pode ser um fator considerado. Um processo fora não pode reservar sua cadeirinha na região crítica. E nenhum processo pode esperar para sempre. Eu tenho que resolver essas 3 coisas aí. Eu tenho que resolver a condição de corrida pensando nessas 3 coisas aí. Tá claro isso, pessoal? Ok? Ok. Beleza. Segundo problema. Opa, beleza. Ok aqui no chat. Estou vendo o chat também. Starvation. Nosso segundo problema é starvation. Certo? Lock. Imagine que o processo quer usar a impressora. Então ele pede para o SO, eu quero usar. E o processo SO, impressora. E agora? Ocupada. E agora? Ocupada. E agora? Ocupada. O SO fica ocupada. E o processo SO, impressora, ocupada. SO, impressora, ocupada. E por algum motivo entrou em loop infinito. Loop infinito. Ou seja, ele vai ficar pedindo, e o SO está ocupado, não pode agora, guarda aí, é tal, não pode, ocupada, e às vezes nem está ocupada, ela está livre, mas deu algum problema, deu um starvation, e o processo entrou nesse loop infinito, e não consegue sair dele. Certo? Então, por algum motivo, deu starvation, o processo requisita, e o SO só negando. Então, ele está na CPU, ele está em execução, rodando lá, pedindo a trap dele, e o SO, não, nada acontece. Certo? Então aqui, ó, starvation, processos repetem requisições que nunca serão atendidas. Né? Então, essa a premissa do starvation. Então, eu tenho que resolver, além da condição de corrida, também o starvation. Um outro problema que eu tenho, e o mais grave de todos, na verdade, o mais difícil de resolver, e o mais sério mesmo, aquele que pode prejudicar mais o meu sistema, é o deadlock. O deadlock é a espera circular, certo? Aqui é um exemplo do deadlock no trânsito, né? Então imagine, eu estou com esse pessoal aqui querendo ir para lá, esse pessoal aqui querendo ir para lá, aqui querendo ir para cá, aqui querendo ir para cá, e todo mundo espera, um esperando pelo outro, né? E se ninguém der ré aqui, ninguém vai sair, né? Então isso é o deadlock, uma espera circular. Todo mundo quer entrar ao mesmo tempo, certo? Só que ninguém quer ceder a sua vez, e aí acaba travando todo o sistema. E nem pergunto, professor, se meu sistema travar é deadlock? Dificilmente, porque o deadlock já foi resolvido. Né? O SO já tem os mecanismos que nós vamos ver para resolver o deadlock, certo? Muito bem. O que acontece? Numa execução normal, o processo solicita a região crítica, o SO permite o uso dele e depois ele libera a região crítica, certo? Então ele pede o SO libera o uso e depois o aplicativo libera a região crítica. O deadlock, ele quebra essa sequência. O deadlock, ele vai quebrar isso aqui, certo? Ele vai travar o sistema em alguma dessas etapas aqui. Ou antes, durante e depois do pedido, antes, durante, depois do uso, antes, durante, depois da liberação. Por algum motivo acontece o deadlock, nós vamos ver que vai travar, certo? Então, ele quebra essa sequência aí. Condições para ocorrer o deadlock. O interessante aqui é o seguinte, só acontece o deadlock se 4 situações acontecerem ao mesmo tempo. 4 coisas no meu sistema acontecerem ao mesmo tempo para que ocorra um deadlock. A primeira
situação é uma condição de exclusão mútua. Ou seja, só pode haver um. Não pode haver dois ao mesmo tempo. Certo? Por isso que, por exemplo, na memória RAM, não acontece deadlock de jeito nenhum. Por quê? Porque na memória RAM pode entrar vários aplicativos ao mesmo tempo. Né? A gente tem 8 GB de RAM, pode entrar um bocado de aplicativo. Certo? Então, na memória RAM, não vai acontecer deadlock. Porque para que aconteça um deadlock, a condição de exclusão mútua é uma condição necessária. No caso da impressora, na impressora aí tem exclusão mútua. Né? Só pode haver um. Eu não posso deixar 2 aplicativos imprimindo ao mesmo tempo. Vai sair uma linha de cada um, vai sair um numa página e o outro no verso da página, vai sair 2 linhas de cada. Não posso misturar os textos na impressora. Então, na impressora, sim, só pode haver um. Então, a impressora tem a condição de exclusão mútua. A memória não tem. Certo? Por isso que a memória é tratada por outros algoritmos. Condição de posse espera. Eu permiti que um aplicativo tenha uma posse de uma região crítica e possa pedir outra. Por exemplo, imagine que eu usuário, tenho um aplicativo, e eu quero que esse meu aplicativo, ele mande essa filmagem, essa nossa videoaula aqui, direto para a internet. Então, ele está de posse do meu microfone, ele está de posse de alguns periféricos aqui, de algumas regiões críticas. Então, ele tem a posse do meu microfone, ele tem a posse de alguma região aqui de memória. Perdão, memória não acontece deadlock, né? Mas ele tem aqui meu microfone e ele pode pedir a rede. A rede é outra região crítica, nós já vimos isso. Certo? Então ele tem uma região crítica e ele pode pedir outra. É a condição de posse e espera. Certo? Eu quero transmitir ao vivo. Se eu for transmitir ao vivo, certo? Para uma plataforma dessas, eu preciso ter a câmera, eu preciso ter o microfone, eu preciso ter a rede, tudo ao mesmo tempo. Certo? Então eu tenho a posse de alguns e estou esperando a posse de outros para poder entrar em execução. Então eu tenho várias regiões críticas. É o microfone, é a câmera, é a rede, para poder transmitir ao vivo. Então, assim, por exemplo, a CPU, eu não posso, aliás, todas as regiões críticas e a memória e a CPU podem ter essa condição de posse e espera. Eu não posso proibir. Se eu proibir a posse e espera, um aplicativo só vai poder usar uma região crítica. Então eu não vou poder falar no microfone e ao mesmo tempo estar transmitindo ao vivo pela rede a minha chamada. Não vou poder. E eu não quero dar essa limitação ao meu usuário. Eu quero sim deixar a condição de posse e espera. E tem a condição de monotarefa, a condição de não preempção, que é a condição de monotarefa. Essa condição de não preempção é a de monotarefa, ou seja, um aplicativo tem que rodar até o final para poder entrar outro aplicativo. Certo? Eu não posso parar no meio. E por conta dessa condição do deadlock, é que eu não tenho deadlock na CPU. Porque a CPU, eu posso interromper um aplicativo no meio. O quanto dele acaba, eu interrompo ele. Certo? Isso pode acontecer. Então na CPU não acontece. Mas na impressora acontece, né? Eu não posso começar uma impressão sem que a outra tenha concluído totalmente. A impressora é monotarefa. Certo? Não só a impressora, tem muitas regiões críticas que são monotarefa. Mas a impressora é bem fácil você ver. Ela é monotarefa. Eu não posso deixar 2 aplicativos imprimindo ao mesmo tempo. E a última condição é a própria espera circular. Um está esperando pelo outro, né? É onde tem essa situação aqui, onde o A que tem a posse de R1 da região crítica 1 e ele pediu a região crítica 2. Mas a 2 está de posse de B que está esperando a liberação de R1. Aqui é uma espera circular, né? Eu tenho X e pedi Y, e quem tem Y está esperando X, e eu que tenho X estou esperando Y. Então é um caso de espera circular. Então, para que aconteça o deadlock,
eu preciso que essas 4 condições aconteçam. Só acontece deadlock se essas 4 condições acontecerem juntas. Tá claro isso, pessoal? Ok? Ninguém respondeu. Ok, beleza. Agora sim, aqui no chat. Beleza. Antes de eu falar nas possíveis soluções do deadlock, eu preciso esclarecer. O deadlock ele pode ocorrer mesmo que haja somente um processo. É possível que eu tenha deadlock apenas com um aplicativo rodando. Não, professor, mas espera aí, como é que eu vou ter uma espera circular se eu só tenho um aplicativo? Ele vai esperar por quem? Mas é que tá, lembrem-se que os aplicativos também podem ser threads. Então, um único aplicativo, ele pode gerar vários fluxos de execução. Que até dei o caso do sistema de matrícula da FACAP, né? São vários os alunos, vários usuários, querendo fazer a matrícula ao mesmo tempo. Mas no servidor da FACAP só tem uma cópia do aplicativo, só tem um aplicativo que faz matrícula. E todo mundo acessa esse aplicativo através de threads. Cada aluno é uma thread. O que pode acontecer é uma thread A e outra thread B esperarem um pelo outro, né? Ou sei lá, A, B e C. A espera por B, aí B esperando C, C esperando D e D esperando A. Então, posso fazer uma espera circular entre as threads. Então, mesmo que eu tenha só um aplicativo, se ele gerar threads, pode acontecer também um deadlock, certo? E outra coisa é que o deadlock não depende da quantidade de recursos. Ah, professor, eu tenho 10 impressoras aqui. Não adianta, você poderia ter 1 milhão. Mesmo que eu tenha muitos recursos replicados, pode sim, em algum momento, eu precisar de todos eles ao mesmo tempo e dar um deadlock, ou um conjunto deles gerar deadlock. É sempre possível. Tá claro, pessoal, isso aqui? Ok? Sim, beleza. Leliane está sendo minha porta-voz no chat aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que é que eu posso fazer para resolver o deadlock? Eu estou me preocupado primeiro com o deadlock, porque ele é o mais difícil de resolver, como eu falei, né? Então vamos pensar nele primeiro. O que é que eu preciso fazer para resolver o deadlock? Estratégias de tratamento. Primeiro, o seguinte, ó, o cara pode pensar assim, rapaz, estou aqui faz meu SO, vou ficar preocupado com deadlock não, ó. Deadlock acontece muito raramente, e se acontecer, vai travar o sistema todo, o usuário dá um resetão lá, um reset. Reseta o sistema, reinicializa tudo, pronto, resolveu o deadlock. Então é o chamado algoritmo do avestruz. Lembra do avestruz, né, nos desenhos animados, né, tá lá o avestruz, aí vem aquele monte de coisa em cima dele, o que é que ele faz? Ele enfia a cabeça na areia e deixa rolar, né, deixa pra lá, que negócio de resolver deadlock. É uma solução, né? Algoritmo do avestruz, não faça nada, não implemente nada. Só que é chato, né? Uma vez ou outra eu tenho que ficar resetando o sistema todo. Tudo bem que nem toda hora que vai acontecer o deadlock, mas imagine uma rede, eu tenho que resetar a rede todinha. Uma vez ou outra eu tenho que fazer isso por causa do deadlock. Não, aí não dá, né? Aí é complicado. Em vez de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a detecção e recuperação. Ou seja, vamos esperar que aconteça o deadlock e a gente mata um dos processos. Porque o que é o deadlock? É uma espera circular. Então, é porque tem o A esperando pelo B, que está esperando pelo C, que está esperando pelo A. Então, eu tenho aqui uma espera circular. Certo? Se de repente eu quebrar essa espera, eu matar um processo, aí beleza, acabou a espera circular. Então, em vez de eu deixar
para resetar todo o sistema, eu tento derrubar só um processo. Beleza, só que isso aqui, veja a situação, imagine que eu tenha 3 recursos e 3 aplicativos. 3 aplicativos. Para que eu detecte o deadlock, antes de recuperar, para que eu detecte, a cada vez que um usuário pedir qualquer região crítica, qualquer aplicativo pedir qualquer coisa, eu tenho que rodar a detecção. Então vamos supor que eu tenha 1, 2 e 3 aplicativos e 3 recursos. Recurso 1, recurso 2 e recurso 3. Aí eu tenho que testar o seguinte. Aplicativo 1, recurso 1 com aplicativo 2. Gerou deadlock? Sim ou não? Não. Não gerou. O 1 com 2 e 2. Gerou? Não. O 1 com 3 com 2. Gerou? Não. Beleza. Então, assim, o 1 com 2 e 3. 1, 2 e 3. Gerou? Não. 1, 2, recurso 2, aplicativo 1, 2 e 3. Gerou? Não. Recurso 3, aplicativo 1, 2 e 3. Gerou? Não. Agora, recursos 1 e 2, com aplicativo 1 e 2. Gerou? Com aplicativo 1 e 3. Gerou? Com aplicativo 2 e 3. Gerou? Com aplicativo 1, 2 e 3. Gerou? Não. Recurso 1 e 3 agora. Então, eu estou com 3 aplicativos e 3 recursos. Quantas checagens eu vou ter que fazer? Muitas. Muitas combinações. Agora imagine que eu tenha 20 recursos e 40 aplicativos, tendo que testar todas as combinações possíveis, todos os arranjos possíveis para saber se aconteceu deadlock. Isso é extremamente lento. Isso é muito lento. Vocês estão conseguindo enxergar que isso demora bastante, pessoal? Estão conseguindo enxergar isso aí? Que essa quantidade de recursos... Hã? Sim, sim, sim. Então, assim, é requisição demais. Se eu tiver 40 aplicativos, meu Deus, aí não tem como. E mesmo que eu tenho lá 40 aplicativos e 10 recursos. Eu consegui identificar aqui, no aplicativo 2, no 18, no 27, no 36, junto com o recurso 8 e o recurso 9, essa combinação aqui gerou um deadlock. Beleza. Qual deles eu vou derrubar? E aqui eu tenho outro problema de recuperação. Porque pode ser que eu elimine o 18 e continue o deadlock. Não resolvo. Será que eu derrubando o 27 resolve? Então, assim, eu vou além de gastar esse tempo todinho, a cada folhinha que você for imprimir, a cada vez que você ligar seu microfone, a cada vez que você entrar na internet, ele vai ter que rodar isso aqui com todos os aplicativos, todos de todos, né? Inclusive os de SEO. Então é um algoritmo ineficiente, né? Então, ao invés de eu esperar que aconteça para resolver, eu posso optar por me prevenir. A prevenção. Eu vou impedir que uma das condições aconteça. Que condições? Essas quatro aqui, né? Se eu impedir que uma delas aconteça, eu consigo impedir deadlock, né? Porque para que aconteça deadlock, aquelas 4 tem que acontecer ao mesmo tempo. Então eu vou me prevenir derrubando uma das condições. Só que nem sempre é fácil. Você pensa em impressora, eu posso deixar que a impressora seja monotarefa? Ela pode virar multitarefa? Não faz sentido isso, certo? Pode ser que eu possa deixar 2 processos imprimir ao mesmo tempo? Não faz sentido isso, certo? Eu posso bloquear a impressora para que quem está imprimindo não pode fazer mais nada na vida dele? Também não. Vai prejudicar meu usuário aí, se ele tiver no microfone e não puder usar a internet, então complicou. Não posso fazer isso. A única condição que eu posso tentar derrubar é a condição de espera circular. Essa aqui, no caso da impressora, no caso do microfone e tal, essa aqui é a única que eu preciso fazer. Porque as outras não tem como, senão atrapalha a vida do meu usuário. E não é a nossa intenção aqui que o SEO atrapalhe. O SEO tem que ajudar o usuário, não atrapalhar o usuário. Certo? E aí resolvendo os problemas, porque agora eu já conheço os problemas. A condição de corrida, starvation
e o deadlock. Eu conheço os problemas e eu preciso resolvê-los, certo? E aí vem o probleminha do lençol. Probleminha do lençol é o seguinte: um cara chegou e resolveu a condição de corrida. Disse: ó, pessoal, trouxe aqui para vocês um algoritmo perfeito que resolve a condição de corrida. Aí todo mundo, opa, testou lá, beleza, solução ótima. Aí chegou outro pesquisador, disse: ó, acabei de achar uma solução para o Starvation, solução filé para o Starvation. Aí os caras olharam a solução, beleza, ó, solução filé. Quando eu juntei as duas, essa solução interferiu nessa e nenhuma das duas funcionou. Porque tanto a condição de corrida como o Starvation acontecem lá na região crítica, com as mesmas variáveis da região crítica. Então, na hora que essa solução aqui mexeu nas variáveis, interferiu nessa solução aqui. E aí chegou outro cara, ó, consegui resolver o deadlock, ó, trouxe aqui um algoritmo massa para resolver o deadlock. Aí que esculhambou o estágio. Quando eu juntei as três, pronto, aí não funcionou nada. Certo? Então, ou seja, uma solução interfere na outra, porque as três mexem com a mesma coisa. Né? O cliente delas, o cliente desses algoritmos, as variáveis que eles vão mexer, são as mesmas na região crítica. Então, eu estou sempre com frio aqui no caso do lençol, né? Eu cubro a cabeça, eu cubro o pé e o lençol é pequeno. Né? O problema do lençol é pequeno. E é que acontecia isso. Eu resolvia a condição de corrida e dava deadlock, e resolvia o deadlock, dava Starvation, resolvia o Starvation, dava condição de corrida. E às vezes dava tudo ao mesmo tempo, porque uma solução simplesmente cancelava a outra. Então, aplicou-se um conceito fundamental na informática, que é a redutibilidade. Redutibilidade é o quê? É você reduzir problemas a um problema só. Vou escrever aqui. Redutibilidade. O que é isso? Eu posso ter vários problemas, e converter eles em um problema só. Todos eles viram um problema só. Aí, se eu resolvo esse problema aqui, eu estou automaticamente resolvendo todos os meus problemas anteriores. Também serve para reduzir dificuldade. Eu tenho aqui um problema muito difícil, eu converto ele num problema mais fácil, e aí eu resolvo o mais fácil. Se eu resolver o mais fácil, estarei resolvendo automaticamente o mais difícil. É a redutibilidade. Quando eu consigo resolver vários problemas resolvendo só um, ou quando eu resolvo um problema difícil, resolvendo, na verdade, o problema mais fácil e replicando a solução para o mais difícil, já que eu converti um no outro. Então, o que eu quero é converter meus três problemas na região crítica, a condição de corrida, o Starvation e o deadlock, converter os três problemas em um problema só, para que eu evite o meu lençol curto. Daqui surgiram os problemas clássicos. Um problema clássico para a região crítica é um problema redutível, ou seja, um problema que, resolvendo ele, ao mesmo tempo eu resolvo condição de corrida, Starvation e deadlock. Eu tenho vários problemas que podem ser considerados como clássicos, certo? Nós vamos conhecer o principal deles apenas, porque todos eles, a ideia é a mesma, mas vamos conhecer só um, daí você já tem a ideia de como são os problemas clássicos, que é o problema dos filósofos glutões. Vamos entender aqui esse problema. Imagine que eu tenha 5 pratos de macarrão, 5 pratos, 1, 2, 3, 4, 5 numa mesa, e na frente do prato eu tenho um filósofo que quer comer o macarrão, certo? Tem aqui os filósofos que querem comer o macarrão. Entre os pratos eu tenho garfos. Se você perceber aqui, eu tenho exatamente 5 garfos. Então eu tenho 5 pratos, 5 filósofos com fome, filósofo glutão, e 5 garfos. O que acontece? Para comer o macarrão, o filósofo precisa de 2 garfos. Esse é o problema dos filósofos glutões. Para comer o macarrão, o filósofo precisa de 2 garfos. Então,
O que vai acontecer aqui? Obviamente tem garfo de menos. Garfo de menos. Então, eu posso dizer assim, ó, filósofos, presta atenção. Quando eu dizer já, quem pegar primeiro leva. Vai comer primeiro. Certo. Aí esse filósofo, quando se já, esse filósofo aqui botou a mãozona dele, pegou esse garfo e esse garfo aqui. Aí esse aqui também, muito rápido, botou a mão nesse garfo aqui e nesse garfo aqui. E esse aqui também, rapidaço, ó, botou a mãozona dele aqui e aqui. Aí esse aqui, oxe, não perdeu tempo. Bem rapidão também, botou as mãozinhas dele para funcionar. E esse aqui também pegou. Aí aqui, ó, ficou esse 4 puxando, o 0 puxando. E aqui também ele puxando com um, aqui o garfo, cada um puxando. Os dois seguraram o garfo. Cada um tá pegando um pedaço do garfo e puxando para si. Que problema é esse, pessoal? Que problema é esse? Redundância? Não. Nós só vimos 3 problemas. Ah, sim, Condição de sim. corrida, deadlock, starvation. O que é que tá acontecendo aqui? É o de corrida. Condição de corrida, né? Por quê? A região crítica é o garfo. É o garfo que todo mundo vai usar. É o garfo que todo mundo quer e é o garfo que tem pouco. A região crítica é o garfo. Então, quando eu dizer assim, já que cada um bota a mãozona, então eu permiti que esse aplicativo 0, esse filósofo glutão aqui, entrasse na região crítica, ou seja, pegou o garfo, e esse aqui pegou o mesmo garfo. 2 processos entraram simultaneamente na minha região crítica. Condição de corrida. Certo? Aí o juiz falou assim, não, peraí, então vamos organizar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. O filósofo pega o garfo da esquerda e olha para ver se o garfo da direita tá lá. Se tiver, é porque é a vez dele. Então você pega e come. Se o garfo da direita não tiver lá, você devolve o seu garfo, porque não é a sua vez. Devolva o garfo. Tá claro as regras? Sim. Então vamos lá, filósofo. O que aconteceu? Esse cara pegou esse garfo, pegou e pegou. Aí esse aqui olhou. Bom, o garfo não tá lá, porque o 4 pegou, né? O 4 pegou esse garfo, então esse aqui tá olhando, o garfo não tá lá. Esse olhou, esse também. Esse aqui olhou, o garfo não tava lá. Esse garfo não tava lá, porque tava na mão desse. Esse olhou, não tá lá. Esse olhou, não tá lá. Esse olhou, não tá lá. Aí esse aqui, eita, não é minha vez, devolve. Esse aqui, eita, não é minha vez, devolve. Esse não é minha vez, devolve. Aí depois esse aqui, pega o primeiro, pega o da esquerda, aí pega o da esquerda, pega o da esquerda, pega o da esquerda, pega o da esquerda. Olha, devolve, e pega o da esquerda, e olha, devolve. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desse jeito aí vira um loop, não vira não, professor? Só Mas que ficar problema? não para? Mas virou um loop infinito. Que problema é esse? Que problema é esse? E Eu não lembro não, é. vou voltar ao slide, ó. Loop infinito de requisições, ó. Loop infinito de requisições. O filósofo tá, pede. Aqui. O filósofo pede, pega, olha, devolve, pega, olha, devolve, pega, olha, devolve. Starvation. Ele pega, olha, devolve, e não come. O que ele quer é comer. Mas ele não está comendo, ele está gastando energia, está gastando CPU, está gastando tudo aqui e não está comendo, cara. Ele está morrendo de fome. Isso aqui é o starvation. Então esse problema dos falsos glutões, ele tem o starvation e tem a condição de corrida.
Aí o juiz, não, então peraí, deu starvation, vamos resolver de outro jeito. Ó, 0, tu pega o da esquerda, cada um pega o da esquerda. Aí você olha, se o da direita não tiver lá, fica segurando o garfo aí, esperando que o cara devolva. Fica segurando o da esquerda, esperando que o da direita devolva. Aí, tá certo, vamos lá. Aí o 0 pega esse, o 1 pega esse, o 2 pega esse, o 3 pega esse e o 4 pega esse. Aí o 0 tá olhando pra cá, esperando ele devolver. O 1 tá olhando pra cá, esperando o 0 devolver. E o 2 tá aqui olhando pra cá, esperando o 1 devolver. Esse tá olhando pra cá, esperando o outro devolver. E esse tá olhando pra cá, esperando o outro devolver. Que problema é esse? Deadlock. É o deadlock, né? É a espera circular. Tá um esperando pelo outro e ninguém faz nada. Travou o sistema aqui, tá todo mundo parado. É diferente do Starvation. No Starvation, eles estão gastando CPU, eles estão rodando, pedindo, devolvendo garfo e pega garfo e devolve garfo, pega garfo, devolve garfo. Não estão comendo. Aqui no Deadlock, não. Eles estão parados. Não estão gastando CPU, mas está todo mundo travado. Estão esperando pelo outro e ninguém faz nada. Ninguém come. Eles querem comer. Então, nesse problema clássico dos filósofos glutões, eu demonstrei agora para vocês, que eu tenho a redutibilidade dos 3 problemas da região crítica. A condição de corrida, o starvation e o deadlock. Certo? Filósofos glutões é um dos exemplos de problemas que reduzem, que traz redutibilidade aos 3 problemas da região crítica. Tá claro, pessoal, isso aqui para vocês? Ok? Sim, sim. Beleza. Eu preciso resolver agora isso aqui. Se eu resolver esse problema, que não é o único, né? Eu posso usar outros, mas esse aqui é o principal. Em alguns autores, você vai ver Jantar dos Filósofos, também tem. É o mesmo problema, só que muda de nome. Depende da tradução aí, depende do autor, da tradução que fizer. Alguns é Filósofos Glutões, outro é Jantar dos Filósofos. É a mesma coisa. Então, se eu resolver esse problema, aí sim, eu estou resolvendo Deadlock, Starvation e condição de corrida, ao mesmo tempo. Então, eu vou atrás de resolver esse problema. Só um problema. Já me facilita, né? E aí, essa solução se chama exclusão mútua. Tem que implementar a exclusão mútua. Ou seja, sincronizar os processos. Sincronizar os processos. Para que eles trabalhem de maneira harmoniosa uns com os outros. Porque você, quando está programando um aplicativo, tu não está preocupado com os outros aplicativos que estão rodando na máquina. Tu faz o teu algoritmo. Tu faz o teu código lá. Ninguém está preocupado com os outros códigos que estão rodando na máquina. Quem vai se preocupar com isso é o SO. Ele tem que implementar essa exclusão mútua, certo? E aí eu preciso ter ideias. As ideias eu chamo de princípios. Eu tenho que ter princípio para resolver, certo? O primeiro princípio que se teve, né, que pensaram-se para resolver, para implementar a exclusão mútua, né, resolver os filósofos glutões, foi o princípio da exclusão mútua com espera ocupada. Essa é a minha primeira ideia que eu tenho para resolver a entrada na região crítica. A primeira ideia. Princípio da exclusão mútua com espera ocupada. Baseia-se num teste contínuo do valor de variáveis. Então, eu vou ficar testando variáveis várias vezes, aguardando que estas variáveis assumam um determinado valor e esse valor libere a região crítica. Então, é como se eu tivesse aqui a minha região crítica, e aqui na porta da região crítica, bem na entradinha, eu coloco variáveis, uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis. E essas variáveis vão controlando a entrada na região crítica, impedindo que os processos entrem. E os processos ficam testando continuamente. Já posso, em loop, mas não é infinito. Porque em algum momento o SO vai posicionar essas variáveis de maneira que permita o aplicativo entrar na região crítica. Certo? Resolvendo assim o deadlock, a condição de corrida
e o estarvejo, certo? Agora, como é que eu vou implementar isso? Quais são os algoritmos que eu posso fazer isso? Então, a partir desse ponto, nós vamos começar a ver algoritmos que implementam essa ideia, esse princípio da exclusão mútua com espera ocupada, ou seja, esse teste contínuo do valor de variáveis. Como é que eu posso implementar esse teste contínuo? É o que nós vamos ver a partir desse slide, mas não hoje, porque pelo avançado da hora, né, já são 9h50, eu não vou começar a explicar agora os algoritmos, né, e ter que parar daqui 10 minutos. Não faz sentido eu fazer isso, né? São algoritmos que eu preciso que vocês realmente prestem atenção, que vocês trabalhem com eles depois, então eu vou deixar para... Certo, pessoal? Então, para que a gente tenha a nossa chamadinha no chat, a nossa chamada, né? Eu peço que coloquem o nome de vocês no chat. Tenham uma boa noite a todos. E amanhã, no primeiro horário, 18h50, nós vamos conhecer algoritmos de espera ocupada, da implementação da exclusão mútua com espera ocupada, certo? Esse teste contínuo de variáveis. Ok, pessoal? Então, coloque o nome no chat, tenha uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Professor, Pode falar, meu amigo. me tira só uma dúvida. A atividade Boa noite. até que horas? Boa noite. É o que, Tarcísio? A Desculpa. atividade pode ser postada até que horas? 23h59. Show. Valeu. Obrigadão. Boa noite aí. De amanhã, né, professor? Sim, de amanhã. De amanhã. Certo. Ok? Então, boa noite a Ok. todos. Coloque o nome no chat aí, coloque o nome no chat. Valeu. Boa noite e até amanhã, pessoal.